Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos começar a frente 2 de Geografia, que é sobre Geografia Humana, e nossa primeira aula é sobre dinâmicas demográficas, o crescimento da população mundial e do Brasil. Para entender sobre a relevância do estudo da demografia, precisamos entender que a demografia é uma ciência que estuda a população humana. A discussão sobre a população sempre foi um dos motivos de preocupação dos atuais e antigos governos e organizações, seja ela pelo rápido crescimento populacional, que pode provocar problemas sociais, econômicos e políticos. No século XIX, o rápido crescimento populacional nos países desenvolvidos tornou-se evidente e começam a alarmar os governos. No século XX, a mudança da geografia mundial afeta agora os países subdesenvolvidos que começam a crescer por população. Em um intervalo cada vez menor de tempo, a população mundial conseguiu aumentar 1 bilhão de pessoas, e com essa preocupação, a demografia se preocupa sobre como isso afetará o mundo posteriormente. Contudo, outros estudos mostram que há a possibilidade de uma diminuição populacional. Com isso, também pode gerar problemas na saúde, na economia, na política, na parte social, ambiental e assim por diante. Portanto, o tema da demografia é um assunto muito relevante para os principais vestibulares e também para a questão social do nosso país. Entendendo agora sobre a importância da demografia, podemos começar sobre os conceitos importantes que usaremos nessa aula. O primeiro conceito é a população absoluta, que corresponde ao número total de habitantes de uma área, no país, numa região ou no mundo. Como exemplo, nós temos aqui a China, com 1,4 bilhões de pessoas. Isso aqui seria a população absoluta da China. Geralmente, nós atribuímos o termo país populoso como países que têm uma elevada população absoluta. Aqui nesse ranking a gente pode chamar, então, ranking dos países populosos. Esse termo populoso, ele também é relativo, ou seja, nós podemos fazer uma comparação entre países que são mais populosos, como a China, e dizer que o Brasil ele é menos populoso quando comparado à China. Nesse mapa da população mundial 2017, é registrado aqui os países com acima de 1 bilhão de pessoas em vermelho, como estamos aqui na Ásia, por exemplo, somente esses dois países, cada um tem 1 bilhão de habitantes. Esses países, então, são países populosos. Já os países considerados menos populosos, nós temos aqui esse gráfico que mostra que no Vaticano, em São Marino, temos Nauru, Palau e Tuvalu também. Todos esses são países, ou melhor, regiões que têm até menos habitantes, ou seja, são menos populosos. Outro conceito importante é o de população relativa, que também é entendido como densidade demográfica de uma região. Esse dado é feito através do número total de habitantes, ou seja, população absoluta, dividido pela extensão territorial de uma área de um país. Por exemplo, o tamanho do país. Esse dado é nos dado através desse formato, habitantes por quilômetro quadrado. Nós chamamos de país povoado aquele que tem elevada densidade demográfica, ou seja, tem muitos habitantes por quilômetro quadrado. O Principado de Mônaco, que fica perto da região da França, justamente é considerado uma das regiões mais
povoadas, pois tem 18.865 habitantes por quilômetro quadrado. Já um país não povoado, ou seja, chamados de vazios demográficos, temos a Mongólia, que fica na Ásia, que tem 1,9 habitantes por quilômetro quadrado. Só para fazer uma comparação, o Brasil tem 22 habitantes por quilômetro quadrado. Nesse mapa é possível perceber a densidade demográfica mundial. Repare como o Brasil ele tem apenas sua densidade mais concentrada nas regiões sudestes e somente nordeste no litoral. Outras regiões também importantes, como Nova York, temos aqui algumas regiões europeias. A Ásia, reparem como está bem vermelho, ou seja, existe um problema, que existe então muita população em poucos quilômetros quadrados. Isso pode gerar então problemas também sociais, como inchaço urbano, faltas de moradias, condições precárias de saúde e assim por diante. O terceiro conceito importante é o de crescimento vegetativo, ou também como conhecido de crescimento natural. Para calcular o crescimento vegetativo, basta ver o quanto que nasce no país e o quanto que está morrendo. Para fazer esse cálculo, nós então temos a diferença da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Lembrando que o conceito de taxa justamente indica que é o número de nascimento ou número de mortes multiplicado por 1000 e dividido então pelo número de habitantes. Outro conceito importante é o de crescimento demográfico. O crescimento demográfico ele é feito através do cálculo da quantidade de crescimento vegetativo menos do saldo migratório. E aí, embora não é o tema dessa aula, só para deixar bem claro qual que é a diferença de migração e imigração. Migração é quando uma pessoa entra em um país diferente a fim de morar nele. Já a imigração é quando uma pessoa sai de um país a fim de morar em outro. Já adiantando, esse termo é relativo, ele depende do ponto de vista. Um italiano que sai de seu país de origem, a Itália, e vem para o Brasil, para nós brasileiros, ele seria um imigrante, pois ele está vindo da Itália para o Brasil. Já para seus compatriotas italianos, aquele italiano que saiu do seu país, ele é um emigrante, certo? Mas depois nós vamos ver isso melhor na outra aula. Para entender sobre o rápido crescimento da população mundial, precisamos entender os motivos que levaram, então, a esse processo. Nós temos aqui a compreensão de que as melhorias de condições sociais e o padrão de vida contribuíram para um rápido crescimento populacional, além de que também a melhoria de condições de saúde, seja pela urbanização ou seja pelas revoluções médicas sanitárias. Todo esse processo de crescimento populacional exerce uma pressão sobre os recursos naturais da sociedade. É através dessa preocupação, então, do aumento populacional e justamente a utilização de recursos naturais, pois nós vamos precisar extrair mais petróleo, precisamos de mais água, precisamos de mais território, mais espaços para a agricultura e, obviamente, então isso acaba sendo um problema geral, principalmente para os países com grande crescimento populacional. A Terra vai demorar 123 anos para alcançar 1 bilhão de pessoas. Depois, em 32 anos, conseguiremos mais 1 bilhão. Em 15 anos, 3. Em 13 anos, 4. 12, 5 e assim por diante. Em um intervalo cada vez menor de tempo, a Terra foi conseguindo acrescentar 1 bilhão de pessoas. E se pararmos para pensar, como será o futuro se continuarmos assim, sempre aumentando a população em pouco tempo? Naturalmente, os países se comportam de forma diferente. No caso dos países envolvidos, eles começaram então a ter uma diminuição da taxa de nascimento, que isso foi justamente causado pela baixa mortalidade do país, bem como pelas melhorias dos indicadores sociais e melhorias também de saúde.
Esse processo levou então ao que a gente chama de redução populacional, que vem cada vez mais afetando também esses países e vem tendo um processo chamado de envelhecimento da população. No caso dos países subdesenvolvidos, eles têm um crescimento da taxa de nascimento e tem uma redução da mortalidade. Geralmente, esses países subdesenvolvidos têm um crescimento populacional muito alto. Entre outros, como no caso do Brasil, que se enquadra como um país emergente, ou seja, aquele país com rápido crescimento econômico, ele já vem no processo de transição demográfica, e que falaremos um pouco mais depois sobre esse processo. Alguns países terão então funcionamentos diferentes. Se observarmos, em 2100, a Índia acrescentará 1,6 bilhões de pessoas, a China mais 1 bilhão, a Nigéria mais 650 milhões. O continente africano é muito problemático, pois é uma região onde eles vão multiplicar suas populações de forma muito drástica. Repare como o continente africano será um dos que mais terá população em comparação aos outros. Lembrando que é uma região extremamente pobre e esse aumento populacional só vai piorar a situação deles. No caso contrário, nós temos justamente o Japão, que justamente terá menor população possível. Vamos fazer uma síntese de tudo aquilo que nós vimos na aula. Os países de regiões desenvolvidas, eles têm, portanto, um menor crescimento populacional. Isso vai gerar alguns problemas, como a maior demanda do governo por melhorias de saúde, do bem-estar social, por exemplo, e cuidados aos idosos. Eles também terão o problema da falta de mão de obra, uma vez que a população, sua maioria, será de idosos. E aí a discussão seria em como resolver esse problema. Abre outros dois problemas. Um seria permitir a migração, que é uma discussão atual muito complexa nos países europeus, pois eles querem recusar a migração por várias questões preconceituosas, a maioria, mas por outros motivos sociais também. Ou fazer como o Japão fez em algumas certas épocas, fazer um processo de revolução industrial, em que a tecnologia poderia então substituir aquele trabalho que estaria perdido à mão de obra. No caso dos países subdesenvolvidos, nós temos dois tipos. Aqueles com maior crescimento populacional, como os países aqui desse gráfico que mostra a região africana, que cresceu bastante em pouco tempo, ou aqueles com início da redução do crescimento populacional, como o Brasil, por exemplo, se enquadra como um país emergente. Esses países também, tanto emergentes como subdesenvolvidos, eles terão problemas demográficos, urbanos, socioeconômicos e sanitários. De certa forma, todos terão então um problema. Esse gráfico ele é muito importante para entender uns pontos interessantes. Como dito aqui, em 1950, a África saltou de 224 para 906 milhões de habitantes. Depois, alcançará em 2050, com projeção, quase 2 bilhões de pessoas, isso no continente inteiro. A América Latina e Caribe, de 167 milhões de pessoas em 1950, chegou a 561. Repare que esses quadrados também representam a quantidade de população aumentando. Repare a Ásia também. Então, esses aqui que estão marcando de roxo são as regiões que mais cresceu população. Repare agora uma outra coisa importante, como o continente europeu, de 2005, de 728 milhões de habitantes, chegou a 653. Ele é o único continente, se formos ver, que realmente tem a redução populacional. Bom, e a América do Norte? Como dado aqui também, ele acaba incluindo os Estados Unidos, que é um país que recebe muita migração, isso justamente acaba também contribuindo para que esse dado aumente. Então, no caso dos Estados Unidos, se ele bloquear a migração, esse dado será menor. Mas isso é só um reflexo de uma política que talvez altere alguma coisa ou não. Vamos para o terceiro ponto, o crescimento da população brasileira. A população brasileira teve um rápido crescimento populacional que foi motivado por grandes mudanças sociais, urbanas e sanitárias, que explicaremos depois o que ocorreu. Para se ter uma ideia, o Brasil, em 2010, pelo censo do IBGE, ele tinha 190 milhões de habitantes.
Em 2018, o Brasil conseguiu 208 milhões de habitantes. Isso é o segundo dado do IBGE, só que é um dado da projeção do IBGE. Ele é diferente, né, do censo demográfico. O censo são aquelas pessoas que vão nas casas perguntando, fazendo então levantamento estatístico. Ele é muito mais fiel, digamos assim, embora também é problemático. Já a questão da projeção do IBGE, ele é um dado estatístico, ele vai acompanhando a cada ano o crescimento populacional. Então ele faz uma análise estatística, é um pouquinho diferente. Não quer dizer que haja 208 milhões de habitantes. Pode ser que tenha mais, ou pode ser que tenha menos. Outro dado importante, esse foi pela ONU, foi justamente que o Brasil em 2019 alcançou 212 milhões de habitantes. Esse dado mostra que o Brasil vai perder o seu posto de quinto maior país populoso, sendo ultrapassado pelo Paquistão, como eu mostrei ali naqueles primeiros slides desse vídeo. O Brasil teve um rápido crescimento populacional a partir de 1950, quando começa um processo de urbanização brasileira, que vai gerar então melhorias sociais, sanitárias, urbanas também. Em 2005, o Brasil vai alcançar 188,5 milhões de pessoas. E a projeção é que o Brasil cresça mais ainda. Contudo, depois nós começaremos a encolher. E justamente esse encolhimento levará a um processo que nós chamamos de envelhecimento. Vocês devem lembrar da discussão da Previdência sobre a aposentadoria, que justamente fez com que nós discutíssemos sobre a questão do futuro, pois teremos muito mais pessoas idosas e isso afetará então nossa economia. E a reforma da Previdência, buscando, né, de uma forma até exagerada, muitas vezes, tentar quebrar um pouco dessa questão da previdência dos problemas futuros, e aí fica outra discussão sobre as pessoas atuais que terão mais dificuldade de conseguir se aposentar. Avaliando agora a população brasileira, nós temos aqui a região sudeste como a região que mais concentra a população do Brasil. Se observarmos, as regiões mais populosas do Brasil são Sudeste, com 41,9%, Nordeste, com 27,6% e a região Sul do Brasil, com 14,3%. Já as regiões menos populosas, então, nós ficamos o Centro-Oeste e a região Norte. No caso da demografia brasileira, nós temos as regiões mais povoadas, como o nosso litoral brasileiro. Vou fazer um desenho aqui. Se observarmos da região sul do Brasil, é onde se concentra maior quantidade de pessoas. Assim também como a região sudeste. Vou fazer em preto. Se observarmos a região sudeste, que engloba aqui São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, são as regiões que mais acabam tendo população. Já as regiões menos povoadas, que fazem azul, são a região norte do Brasil. Desculpe pelo Parkinson aqui, tá, gente?